Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez agora para encerrar o resumo da nossa apostila, com a unidade 4, Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Essa unidade ela inicia fazendo a distinção entre tecnologias convencionais e tecnologias sociais, pois sabemos que existem tecnologias boas e tecnologias ruins. Então, não são os recursos naturais as principais fontes de riqueza do mundo contemporâneo. Os níveis mais altos de renda estão associados a níveis mais altos de conhecimento. Então, esse mundo é ditado pela inovação, pelas tecnologias. Então, uma economia intensamente baseada em inovação tecnológica reduz o ciclo de vida de produtos, acelerando a sua obsolescência. Aquilo que hoje é novo, amanhã se torna velho por conta das inovações. Aumenta a diversidade de produtos disponíveis e exige níveis de renda crescentes para o seu usufruto. Então, perceba que nesse contexto das economias, das tecnologias convencionais, nós temos uma busca constante por capital. Ao contrário das tecnologias sociais, vamos entender como que elas funcionam. Então, diversas experiências no Brasil e em outros locais vêm demonstrando que a inovação tecnológica pode ser um fator de alavancagem e desenvolvimento local, apoiado em sustentabilidade e inclusão social. Nessas experiências, as novas tecnologias têm como função principal suprir as necessidades da população. Então, isso que consiste em tecnologias sociais. Então, a busca pelo desenvolvimento local, de modo que toda a sociedade e as organizações possam fazer usufruto daquilo que está sendo desenvolvido. A grande diferença entre tecnologias sociais em relação às tecnologias convencionais diz respeito ao diferencial analítico sobre o qual aquelas são constituídas, enquanto que uma é motivada pelo ganho de capital, pela competitividade, pela busca por novos produtos, a outra é mais voltada para o desenvolvimento social. Vamos aqui a um exemplo. A produção de tijolos de solo-cimento. Uma mistura de solo, cimento e água em proporções adequadas, prensada e molhada durante um período de cura, tem se mostrado uma alternativa bastante viável para a construção em alvenaria de moradias populares. São duas as principais vantagens do uso desse tipo de tijolo, que é ambientalmente mais vantajoso, dado que dispensa o processo de queima e, portanto, não emite gases de efeito estufa, e também pode ser fabricado em pequenos empreendimentos de economia solidária nas proximidades dos locais onde são construídas as moradias. Um empreendimento de economia solidária para a produção de tijolos solo-cimento na cidade de Vitória, no Espírito Santo, emprega 7 pessoas. A demanda pelos tijolos é significativamente maior que a capacidade de produção do empreendimento, que recusa pedidos com frequência. Então, nesse exemplo, a busca por solução para o problema de baixa produção e de baixa produtividade na fábrica de tijolos pode passar pela incorporação de tecnologias convencionais, no caso da automação do serviço, ou pela incorporação de tecnologias sociais, que seria contratação de mão de obra qualificada e tecnologias mais simples. Então, no primeiro caso, que seria as tecnologias convencionais, haverá difusão de tecnologia mais cara. No segundo caso, haverá necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias ou difusão de tecnologias já existentes, menos intensivas em conhecimento, mais baratas, mais ajustadas a um contexto social mais amplo. A conclusão que nós podemos tirar de tudo isso é que o desenvolvimento das tecnologias sociais tem como motivação principal a busca por soluções para problemas encontrados dentro da realidade socioeconômica e ambiental em que eles se encontram. Então, a valorização das tecnologias sociais pode ser uma grande oportunidade para um país como o Brasil tornar-se inovador na busca de soluções próprias para os seus desafios. Então, é algo que tem realmente trazido um diferencial para o desenvolvimento local.
né, essas organizações de economia solidária. Então, nesse contexto, nós temos o conceito de desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que desenvolver tecnologias, né, promover inovação, de modo que as gerações futuras, né, não venham a sofrer com a escassez dos recursos, né. Então, é quase impossível a gente falar sobre questões ambientais sem nos remeter ao social, porque não há problema ambiental que não tenha interferência direta no meio social. Então, quando nos remetemos a problemas ambientais, a gente faz referência imediatamente também a problemas sociais. E nesse contexto, né, foi que surgiu o agrupamento ecológico de indústrias, né, que consiste no sistema natural, né, de modo que se produza sem deixar resíduos, né? Então, os agrupamentos ecológicos industriais baseiam-se no princípio de redes de ciclo. Nos sistemas naturais, a matéria circula continuamente. Os resíduos de um são alimentos para os outros, de modo que o saldo total dos resíduos gerados é zero. Né? É algo até difícil da gente imaginar que seja possível, porque toda e qualquer ação humana sobre a natureza traz alguma forma de resíduo. Mas a produção desses resíduos precisam ser na proporção em que a natureza consiga absorver e se renovar. A ideia dos agrupamentos ecológicos de indústrias foi proposta por uma ONG chamada Zero Emission Research Initiatives, que é uma rede internacional de estudiosos, empresários, membros do governo e educadores. A ideia de emissão zero significa de não geração de resíduos. Então, o princípio da emissão zero é o de construir comunidades humanas que não consumam nenhum bem material sem considerar, após seu uso, a possibilidade de reciclagem do material. Então, a indústria de inovação, ela tem buscado cada vez mais tecnologias voltadas para a possibilidade de reciclagem, né, ao final da utilização daquele determinado bem. É o que a gente chama, inclusive, de logística reversa, né, em muitos casos, engenharia reversa, etc. As tecnologias de informação e comunicação em foco, né? O predomínio da língua inglesa na internet, inacessível para quase 3/4 da população mundial, bem como conteúdos voltados para o consumo de produtos e serviços de alto valor agregado, reduzem grandemente a utilização dessas TICs para a maioria da população. Então, é algo que dá para a gente refletir. Se, por um lado, as tecnologias de informação e comunicação são inclusivas, né, reduzem distância, né, faz com que pessoas que estão longe de grandes centros tenham acesso a informações, por outro lado, elas podem ser exclusivas. Né, pelo fato de exigirem alguns pré-requisitos que não estão ao alcance de todos. Então, como as pessoas que não sabem ler e escrever ou usar um computador, que não sabem inglês, poderão fazer uso, né, de modo produtivo do computador, da internet, a que tiverem acesso. Então, a educação e letramento são recursos humanos, né, necessários para o acesso a essas tecnologias, né, para a utilização dessas tecnologias. E a unidade, né, encerra falando acerca das organizações contemporâneas, no contexto das metáforas da Margaret Morgan, né, que ilustra as organizações da seguinte forma, né, as organizações podem ser vistas como máquinas, né, que são voltadas para o controle e para a eficiência, né, como organismos, né, que focam no desenvolvimento, na adaptação, né, como cérebro, que foca na aprendizagem organizacional, né, podem ser voltadas também para a cultura organizacional, né, que valoriza as crenças, os valores, e por fim os sistemas de governo, né, onde nós encontramos conflitos de interesses e poder. Então, as organizações humanas sempre contêm estruturas projetadas, que são as estruturas formais da organização e estruturas emergentes, criadas pelas redes informais.
Então, os administradores hábeis compreendem a interdependência entre elas. Quanto mais vivas forem essas estruturas informais, mais chances de termos uma organização criativa, que aprende, que inova. Né? Então, aí está a importância dessas estruturas informais, né? Elas que movem a organização no sentido da inovação. Então, elas devem existir, né? Devem ser incentivadas. E, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? E eu espero que a disciplina possa atender às expectativas de todos, né? Continuo à disposição para eventuais dúvidas. Nós nos veremos nas webconferências, né? Em que nós vamos poder conversar, né? Ao vivo. E espero que vocês possam ter tirado um bom proveito da disciplina. E eu desejo a todos ótimos estudos, muito sucesso e um abraço.